Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje vamos continuar aquele estudozinho de aerodinâmica que estamos começando a fazer equações básicas de dinâmica dos fluidos, né? Deixa eu ver onde eu parei. Vixe. Ok. Bom, vamos lá. Bom, antes de começar, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva. Acabei e entrei de cara num doutorado de pesquisa com um projeto de desgaste de borracha. Olha aí. Tá aqui. E agora eu tô aqui, certo? Na Universidade de Brescia, que é onde eu tô agora, só que eu tô no meu alojamento, na minha prisão, no meu esconderijo. E hoje nós vamos continuar nossos estudos. Vamos lá! A parte que a gente parou foi na formas convenientes do teorema de transporte de Reynolds, certo? Bom, a gente vai partir agora. Vamos pegar duas equaçõezinhas, certo? Duas equações. O teorema do transporte de Reynolds e a equação da continuidade. Eu vou escrever elas aqui. Verdinho 2.30. Equação do transporte de Reynolds. Vamos lá. D dt, D maiúsculo no caso, certo? O volume de material em função do tempo, certo? Rho e a quantidade, qualquer quantidade que você esteja calculando, dV. Isso é igual a que uma integral volumétrica do volume e aí derivada parcial no tempo, Rho φ, certo? E dV mais a integral superficial. Cafezinho. Café ainda boa. Rho φ, vetor velocidade, vetor n, certo? ds, certo? Ok, e a outra equação que a gente tem que escrever é a equação de continuidade, certo? Temos aqui, começou o Parkinson, d Rho partial t mais o divergente Rho e V, o vetor V. Fecha parênteses, isso é igual a zero. Ok, aí a partir dessas equações, o que a gente vai ver? Partindo, vamos só deixar claro aqui. Certo? A equação da continuidade. Teorema do transporte de Reynolds.
Ok. Beleza. Aí o que é que a gente vai encontrar aqui, certo? Se a gente combinar essas equações, a gente vai ter a seguinte condição. D maiúsculo dt da integral do volume material no tempo, volume material no tempo. Aí aqui, ρ φ dv igual ao que? Integral de volume, ρ d maiúsculo φ, eu ia escrever ρ, φ dt maiúsculo também. Isso tudo vezes o derivado do volume, certo? Eu posso escrever essa mesma parte aqui para a condição vetorial, que aí eu vou usar o vetor velocidade, certo? Certo, ddt integral de t. Não sei porque eu botei esse VM de t. É muito ρ v o vetor velocidade dv, isso vai ser igual a integral do volume ρ d v dt e dv. O dv aqui primeiro dentro da derivada temporal, certo? É o vetor velocidade, certo? E o outro dv é o dv normal. O que é que essa equação faz? Ela é a equação usada na derivação da conservação do momento, certo? Do momento, certo? Que é o que a gente vai ver agora, certo? Ok. Eu descrevi... tá aqui, tá descrito aqui. Perfeito. Beleza, chegamos no tópico 3.2. Equação do momento. Equações do momento. A gente vai partir da equação do segundo grau
ou a equação da segunda lei de Newton, certo? Mas sendo ela um postulado da continuidade mecânica, certo? Ou seja, ela está nesse formato do contínuo, que é um pouquinho diferente do que a gente vê quando está estudando física, né, no geral. Ela vai ser dt, aí a integral do volume de material, aí eu tenho ρ, velocidade, vetor, e dv. Isso tudo vai ser igual ao quê? A uma força, um vetor força, certo? E eu vou botar um expoentezinho aqui chamado E, certo? Por quê? Por que E? Porque essa equação é a descrição das forças externas agindo onde? No volume de controle Vm. Agindo em Vm, certo? Então eu posso dividir essas forças em forças de volume, certo? Que também são chamadas forças de corpo, ou forças superficiais, que também são chamadas forças de contato, certo? Aí eu vou descrevê-las aqui. Como que ficaria isso? Ficaria dt, o Vm de novo, ρ, v, dv. Daí isso vai ficar as forças superficiais ou forças de contato. E aí a mesma coisa, é o vetorzinho E, Fe, mais o vetor Fe, porém das forças de volume, que são também chamadas forças de corpo, né? Aí o que acontece em alguns casos? Em alguns casos se diz que a única força de corpo é a força gravitacional, certo? Agindo no fluido, né? A única força de corpo. Então eu posso fazer uma outra consideração, um outro passo aqui na equação do momento. Aqui, dt, certo? A integral de novo, Vm, ρ, v, dv. Aí eu vou ter minha força superficial. Aí agora como é que fica aqui? Vai ficar integral do volume, ρ, g, que vai contabilizar um vetor força da gravidade, dv, certo? Aí o que é que acontece? Dessa parte aqui, as forças superficiais serão usadas para derivar um outro teorema. Certo? No caso, as forças superficiais, elas são obtidas com um outro teorema, que é o teorema de Cauchy, né? 3.1
2.1. Teorema de Cauchy. Cauchy foi um matemático, um físico, não sei. Eu sei que ele foi um intelectual que demonstrou que uma força de tração ao longo de uma direção, certo? Em um plano normal, pode ser descrita pelas componentes unitárias. Então eu tenho uma componente ao longo de I, que seria a componente do eixo X, né? De uma força superficial. Geralmente essas forças superficiais são forças de tração, certo? Em uma tração T num plano normal. Como é que a gente escreve isso? Certo? Vamos lá, vamos escrever. Primeiro, T de I, certo? No qual I são as componentes 1, 2 e 3, certo? Então eu tenho uma componente T, certo? Ao longo da direção I. Certo? Essa direção I pode ser 1, 2 ou 3. Aí. Como que eu representaria isso? Aqui é Z, aqui é X, e aqui é Y, certo? Aí como seria o teorema? O teorema diz que meu TI é somatório de J variando de 1 depois, essa parte é mais na frente. Eu teria aqui o meu TI, certo? Para uma tração T e em um plano normal, uma tração normal a um plano N, certo? Que é aquele vetor N que a gente conhece. Então, N1, N2, N3. Perfeito. Como seria? Certo? TI 1 vezes N1 mais TI 2 vezes N2 mais TI 3 vezes N3, certo? O iésimo componente de tensão, certo? É dado em termos de componentes de um tensor de tensão, certo? Então, a forma compacta disso aqui, que isso, né, tensor, vai ser TI igual a TI não, T vetor é T maiúsculo vezes o vetor N, certo?
Aí a gente vai descrever. Eu falei do T maiúsculo e J, certo? O que é que quer dizer cada subscrito desse? Como é que vai ser aqui? TI vai ser o somatório de J igual a 1, certo? Até 3. Então eu vou ter T maiúsculo e J vezes N, certo? Beleza, aí isso aqui vai evoluir para T igual ao T vetor que a gente viu ali, vezes N vetor, que é a integral de T N ds mais ρ g dv, e aqui é a minha integral superficial, aqui é a minha integral volumétrica e superficial. O que é isso aqui? É o que a gente estava vendo aqui em cima. Certo? Então, eu tenho aqui o meu o TJ o primeiro subscrito é a componente de tensão, certo? Componente de tensão. Certo? O J é o vetor base no qual a normal é paralela. Eita, normal com 2 L's é foda, né? Só deixar aqui claro que é isso aqui. Aí como é que a gente viria essa representação num plot? Seria mais ou menos isso. Teria aqui, vamos supor, algo assim. Aí, no caso aqui seria 1, 2, 3, certo? Aí temos um vetor N aqui, certo? Direção aqui seria 1, certo?
e a normal aqui, certo? A direção normal é em 1 também, certo? Então aqui seria N3 3 e aqui 2, certo? Eu posso até ver também uma forma mais simples de escrever isso. Aqui Y X. Eu tenho uma componente aqui. Aqui. Aí vamos ter força aqui, uma força superficial aqui, outra força superficial aqui, outra força superficial aqui, outra força superficial aqui. Aí temos também forças perpendiculares, certo? Temos uma normal aqui, outra normal aqui, normal aqui, normal aqui, certo? Aqui seria eixo Y, aqui eixo X. Beleza, vamos descrever. Aqui seria T 1 1. Por quê? Porque ela tá aplicada, certo? Em uma superfície que é ortogonal à direção do estresse, certo? Então temos aqui, ó, como a gente viu ali, aqui é 1, aqui é 2, certo? Ortogonal ao estresse, então T1 1, ortogonal, quer dizer, vamos escrever completo, aplicado a uma superfície que é ortogonal à direção da tensão. Certo? Aí no caso da tensão, né? No caso da tensão, aqui seria o quê? Bom, a direção do estresse eu acho que aqui é 2, gente. Certo? 2. Aí ela tá normal a qual superfície? Tá normal a superfície que é feita pela direção 1. Então, T2 1. Certo? E aí você pode descrever as outras. E esse aqui é só uma forma mais simples do que essa daqui que eu fiz, né? É mais ou menos isso. É isso que o teorema descreve, certo? Aí a gente vê que eu tenho uma eu vou pegar
essa integral aqui que eu derivei. Ok, vamos pôr aqui. Beleza, eu tenho esse t, certo? Eu tenho o t aqui dentro, o meu tensor, certo? Aqui, certo? Existem três casos, três possibilidades para esse t, certo? Ele pode ser estático, certo? Ele pode ser uma função linear, certo? Do que? A gente chama de strain rate tensor. Tensor de taxa de deformação. Certo? No caso, ele seria dado por S //, certo? E ele é muito utilizado para fluidos newtonianos. Fluidos newtonianos. E o terceiro caso que é o que? Relação isotrópica, seria uma relação isotrópica entre tensão e deformação. Eita, meu irmão, o Parkinson tá grande hoje. Tensão e deformação. Certo? Aí no caso, como é que ficaria isso aqui? Aqui o meu t, ele seria igual a uma função do tensor de variação de deformação, só que essa função é isotrópica, certo? Então fecha aqui. Primeiro caso estático. O que é que o primeiro caso ele basicamente diz? Vamos trazer isso aqui para cá, fica melhor. Estático. O que é que o estático significa? Estático significa que o meu vetor velocidade é zero, certo? Aí o que é que isso implica? Eu vou ter uma matriz P diagonal, certo? Que é 0, 0, 0. Tem uma matriz aqui, diagonal, certo? E por que que é assim? Porque essa aqui seria a expressão para
o tensor de estresse, né? O tensor de tensão, certo? Por quê? Porque ele tem que ser igual ao tensor estático, certo? Então, certo, fecha aqui. Certo. Igual estático, certo? Perfect. Perfeito não, mas comentários. E a gente vai já ver sobre o tensor de estresse. Ah, isso aqui é muito interessante, esse comentário. Bom, deixa eu só apagar isso aqui. A gente viu aqui nessa parte do estresse, certo? Do tensor de tensão. E o que seria importante a gente dizer aqui, certo? Isso aqui mostra que a tensão é uma quantidade com uma magnitude e duas direções, certo? Em duas direções, certo? A direção no qual ela age e a direção normal à superfície que é associada a esse tensor, né? Certo? Duas direções. A direção na qual ela age e a normal, a superfície associada a essa tensão. Portanto, a tensão é um tensor de segunda ordem. Eu digo tensão é o estresse, né?
Ok, agora vamos para o tópico 3.2.2. Definição do tensor de tensão. Certo. Acho que posso deixar aqui. A gente começa aqui escrevendo o postulado de Stokes. Então temos aqui uma integral superficial, tensor, o vetor normal, que é em vetor, né? E o ds, certo? Aí a gente vai ter o quê? Que T e J vai ser igual a menos P delta IJ, e a gente vai já falar sobre isso, mais DIJ. Que são três postulados de Stokes, certo? Que é a base do tensor de tensão, certo? Para as equações fundamentais, certo? Ele diz que o fluido é contínuo e o seu tensor de tensão é pelo menos uma função linear das variações de deformação. Então, contínuo, certo? O fluido é contínuo. Seu tensor, certo? É, quando muito. Pera, aqui eu preciso tirar essa dúvida. Ou é pelo menos ou é quando muito. Pera aí. Is that most? Nenhum nem outro. Então, o fluido, ele é... Primeiro postulado. O fluido é contínuo, o seu tensor é, no máximo, uma função linear, certo? Das taxas de deformação.
taxas de deformação. Certo. 2. Fluido isotrópico. Certo? Estou aqui repassando aquilo que a gente falou. Fluido isotrópico. Certo? E a relação entre estresse e tensão não depende da direção. Aí você me quebra. Certo? No fluido isotrópico. E a relação tensão, deformação não depende da direção. Certo? E por último, que a gente já descreveu ali em cima, é o que? No caso de um fluido estático, o tensor se reduz. Certo? O tensor usar o que? T I J igual a menos P delta IJ. Certo? Esses são os postulados. Certo? Veja, o fluido quando ele está na condição estática, em repouso, eu só tenho tensões normais, certo? Tensões normais são, ela independe da direção, certo? Aí o fluido está em movimento, certo? Aí eu tenho tensões normais que dependem da direção, certo? E claro, aí eu já vou ter uma pressão mecânica, certo? Porque veja, aqui em cima eu defini aqui basicamente isso aqui era para estar aqui embaixo, mas tudo bem, certo? A partir do momento que eu não tenho uma condição mais estática, eu vou partir para uma condição de movimento, certo? As minhas tensões superficiais normais, certo? Elas vão variar conforme a direção, certo? E aí eu vou ter uma pressão mecânica, considerando um fluido em movimento. Temos que
tensões normais passam a depender da direção. Da direção do movimento do fluido. E aí eu vou ter também que a minha pressão mecânica ela vai ser equivalente a essa expressão aqui, menos a esse quociente somatório de K igual a 1 até 3 de um tensor KK, certo? Isso tudo dividido por 3, certo? Aí isso aqui vai ser basicamente igual a... E aí vai entrar aqui uma coisa meio estranha, mas vamos lá. Isso aqui vai ser igual a TR de T. TR de T sobre 3, certo? O que é que o que é que isso aqui quer dizer, certo? Que o tensor é dividido, certo, em uma parte isotrópica e uma parte deviatórica, certo? É assim que se diz? Deviatórica. Deviatória, né? Então, eu vou ter na parte isotrópica e uma parte deviatória. Ok. Aí o que é que acontece? A gente vai ter essa equação. Certo? Deviatoric é também chamada de trace free, como se fosse caminho livre, né? Certo? Então eu vou ter duas componentes. Isotrópica, que não muda ali com a direção, e uma deviatórica, certo? E aí eu vou ter o meu tensor de estresse com essas duas componentes. Para definir o termo D, certo? Termo D, a gente escreve DIJ igual a Mi, certo? Na parênteses, partial UI, partial UI de XJ. Componente U, certo? Partial U J de X I.
fecha parênteses, mais, aí sim, delta IJ, lambda do divergente da velocidade, certo? Isso aqui, esse termo inteiro, ele geralmente é chamado de 2μSIJ. Logo, eu vou substituir na equação do tensor. Então, isso aqui vai ficar, para poupar o nosso tempo, nós vamos pegar aqui, copy, pastel, PI delta IJ mais Mi dois Mi SIJ mais delta IJ lambda divergente de velocidade, certo? Que corresponde ao quê? Aos requisitos dos três postulados de Stokes, certo? Então essa aqui é o tensor para um fluido newtoniano. Termo deviatórico, certo? O termo deviatório, certo? De D e J, certo? Define que o lambda ele vai ser menos 2/3 de Mi, certo? Considerando um fluido compressível. Certo? Logo, divergente de velocidade ele é diferente de zero para um fluido compressível, certo? Se for menor do que zero, o lambda for menor do que zero, eu tenho fluido compressível, certo? Ao longo do eixo principal sim, tá aqui escrito, certo? Já tá aqui negativo já. Aí escreveu o cálculo, certo? Então esse valor negativo que a gente vê aí, certo? Ele sugere que para um fluido compressível, como é o caso, certo? O componente de estresse requerido ao longo do principal eixo para localmente expandir, certo? Haver uma expansão local, ele é negativo, certo? E isso pode gerar uma não obediência dos postulados de Stokes, certo? Tem esse detalhe. Logo, no fim de tudo isso, a gente vai chamar TIJ igual a menos P vezes delta 1 IJ
aqui é a próxima parte. Ok. É aqui. Certo, isso aqui vai ficar TI menos PIJ, de delta IJ, mais o que é que a gente vai chamar isso aqui de tal, que seria o tensor de viscosidade, certo? Tensão viscosa, certo? Mais DIJ, mais delta IJ lambda div de V. Certo? Show! Próximo tópico, no próximo vídeo: forças superficiais. Ok, acho que complicado, hein? Que conteúdo triste, senhores. Bom, próxima aula a gente parte daqui para o tópico de forças superficiais. E ainda tem um pouquinho para terminar esse capítulo. Osso. Entender isso aqui é complicado. É isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.